Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula Pontos-Chaves de Intubação. E aqui eu quero te passar só o que você não pode não saber, não pode esquecer de todo o conhecimento teórico que a gente ministrou durante nossas aulas teóricas com bastante conteúdo. O que eu quero deixar na sua cabeça aqui para você realmente repetir e consolidar. Primeiro, em relação às indicações. Você, na maioria das vezes, vai indicar uma intubação orotraqueal por um déficit no binômio em um dos órgãos, pulmão ou cérebro, tá? Então, pulmão, eu tenho que lembrar de uma insuficiência respiratória aguda, né? Principalmente presente ou futura. Por que eu guardo aqui futura? Porque intubação é um lugar de você antecipar problemas. Glasgow menor ou igual a 8, em uma situação que não é reversível a curto prazo. E aí tem alguns reflexos que eu testo para proteção de via aérea. Enchilar soro na garganta do paciente para ver se ele não tem reflexo de ele está engasgando, né? Aquele som típico de um paciente que não está conseguindo mobilizar secreção e pode ter broncoaspiração, pode ter queda de base de língua, mas para não confundir sua cabeça. Glasgow menor ou igual a 8, em situações clínicas, que é um rebaixamento não reversível a curto prazo, intube. E outra situação é o transporte, quando eu tenho um paciente que está limítrofe, mas para segurança você intuba para garantir via aérea e para proteger via aérea. Aqui então o insight sempre leva em consideração parâmetros objetivos e subjetivos, tá? Depois que você indicou o procedimento, você precisa se preparar para ele, tá? Lembrar das modalidades de intubação, uma via aérea crash, lembrar de um roteiro numa via aérea difícil, chamar ajuda, preparar plano A, plano B, plano C, plano D. Lembrar de um contexto da sequência atrasada de intubação, mas aqui eu quero falar sobre a sequência rápida de intubação. Os principais insights é você revisitar os 7 P's. E o que eu falo principalmente é você focar na pré-oxigenação do seu paciente, vai ser seu anjo da guarda na laringoscopia. Focar no posicionamento, também é a chave do sucesso. Nutrir o mais adequado de medicações para manter uma estabilidade do seu paciente e tendo em vista os seus objetivos da intubação, que é a pirâmide de Nixon. Primeiro você tem que manter o paciente vivo, depois um paciente hemodinamicamente estável. Lembra de dar droga vasoativa para corrigir uma provável hipotensão. Lembra de calcular o índice de choque. O índice de choque é calculado pela frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica. Se tiver maior do que 0,7, fique de olho, esse paciente tem grande chance de chocar durante o procedimento. E aqui que você vai intervir para já corrigir esse segundo degrau da pirâmide de Nixon. Um terceiro é sem dor, depois sem memória e por último sem consciência, tá? Esses são os seus objetivos da intubação. Nos 7 P's, né, chamei a atenção para tudo isso, mas vamos passar por cada um. Preparação, então. Preparação, principal mnemônico é lembrar do Atlas. Ambu, tubo, laringo, aspirador e seringas. Na pré-oxigenação, fornecer oxigênio a 100%, gaste tempo nesse passo, para que seu paciente aguente o maior tempo possível na apneia. Posicionamento, lembrar de colocar seu paciente na sniffing position, então aqui ó, FO2 a 100%, sniffing position. Depois, pré-tratamento é você fazer uma analgesia para o seu paciente. Aqui lembrar, dependendo do lugar que você estiver, o fentanil vai estar contraindicado se você não conseguir fazer um manejo hemodinâmico legal para evitar hipotensão. Mas outras drogas como ketamina, lidocaína, podem fazer analgesia para esse paciente. Lembra que é um pilar da pirâmide de Nixon. Você não fazer o paciente sentir dor, já que é um procedimento mais doloroso da medicina. Depois o outro P, paralisia com indução. Primeiro você faz a indução. Lembrar do hipnótico aqui, o mais cardioestável, o etomidato. Lembrar das doses, diluições. Paralisia. Lembrar da succinilcolina e da fasculação. Lembrar da dose também. Depois, passe o tubo. Aqui a gente tem insights sobre a laringoscopia, como realizar da forma correta, né? Entrar na boca da direita para a esquerda, fazer a progressão até o final e achar o ligamento ilioepiglótico. Esse é o maior erro, não progredir o que é necessário. Visualizar as estruturas que você está vencendo ali, visualizar, vencer o masseter com bloqueador neuromuscular, rebater a língua, visualizar úvulo, arco palato grosso, epiglote, valécula, depois passar o tubo entre as cordas. E no terceiro pós-tubo, confirmar o tubo com principalmente ausculta, treine seu ouvido para ver se o tubo não está seletivo. Se ele estiver seletivo, provavelmente vai estar no pulmão direito, tá? Mais raio-x também,
e capnógrafo se você tiver à disposição. Então esses são os insights, os pontos-chave da sequência rápida. Nossa aula foi bem completa. Particularmente, eu acho que é uma das melhores aulas de intubação do Brasil, a gente mostra bastante na prática, então revisite os vídeos práticos. Pessoal, acabamos de realizar uma intubação orotraqueal na prática e gravamos uma aula pontos-chaves para o nosso módulo de intubação orotraqueal. Se você acha que a aula de intubação orotraqueal com a liberdade médica vai ser sem simulação, com boneco, não é nada disso. A gente mostra na prática, de maneira didática, passando pela ciência do neuroaprendizado. Então você vai ver uma aula teórica completaça, com toda a evidência científica que existe no tema. Aula pontos-chave, que é essa aula resumida em poucos minutos, e aula prática na beira-leito com paciente real, mostrando esse procedimento salvador de vidas. Então, venha conhecer o nosso curso, que com certeza pode deixar o seu próximo plantão mais tranquilo, através de informações aplicáveis e prática da vida real. Conhecimento liberta, clica no link abaixo para saber mais. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.